Olá, meus amigos, meus irmãos, a graça e a paz de Jesus seja com todos. Graças a Deus estamos tendo mais essa rica oportunidade de estarmos aqui podendo falar a respeito de nosso Deus. Amém? Agradeço muito ao Senhor por mais essa rica oportunidade de estar aqui podendo transmitir ao seu coração uma palavra que te edifique, pois também me edificou. Amém? Graças a Deus pela vida de cada um de vocês. Hoje nós temos um assunto muito importante a ser abordado. Todos os assuntos que a gente aborda é muito importante. Só que o tema hoje ele é bastante dinâmico, um tema bastante decorrente em nossas vidas. E eu acredito, sem sombra de dúvida, que vai te edificar, que vai te abençoar. Amém? Que Deus te abençoe. Agradeço a Deus pela sua vida, pela sua casa. Porque se você está aqui é porque você venceu mais um dia de trabalho. Amém? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Pessoal, o tema que eu vou trazer para vocês hoje, vou abordar, é o não do Pai. Hoje a gente vai desfrutar um pouquinho dessa palavra. Vamos basicamente aqui explanar sobre a palavra de Deus o que a gente aprende a respeito do não. A gente sabe que o não a gente muitas das vezes tem por negativo, não é verdade? Não faça, não. E por que muitas das vezes Deus fala não para nós? Hoje nós vamos entender, igreja, que o não de Deus não é mal. O não de Deus em nossas vidas não é ruim. Amém? Pelo contrário, é sempre bom, é sempre evitando o problema, evitando o dano, evitando o sofrimento, evitando que eu e você se machuque, evitando que eu e você venha se frustrar e venha passar dano desnecessário. Então, pessoal, o não do Pai. Vamos aprender um pouco sobre o que Deus nos ensina a respeito da palavra não. Amém? E você vai mudar o seu conceito a respeito disso, eu tenho total certeza. Você percebe que todos nós queremos ouvir o sim, principalmente de Deus, o sim. Quem aqui tem um sonho? Eu acredito que você tem inúmeros sonhos, inúmeros desejos, inúmeras expectativas para o seu futuro, né? Seja qual âmbito for, seja conjugal, seja emocional ali, né? Se dizendo, espiritual, sobre ministério e também financeiro, sobre a matéria, né? Eu acredito que todos temos sonhos, expectativas, né? A gente vai criando ali desejos em nossos corações e, pessoal, isso é louvável, tá? Você tem que sonhar mesmo. À medida que você sonha, né, é a medida do que você vai lutar para conquistar tudo isso e Deus está do seu lado. Você não pode esquecer disso, tá bom? Grandes sonhadores da palavra de Deus deixaram um legado, deixaram uma história marcante, né? A gente vê José, Davi, pessoas que sonharam alto, sonharam muitas coisas, mas com fundamento. O sonho estava entrelaçado com Deus. O sonho estava fundamentado em Deus. Amém? Então é importante que a gente saiba o que a gente sonha, o que a gente deseja, que tem que estar sempre na vontade de Deus Pai para que se concretize. Então, pessoal, mas quando a gente ouve o não, e quando você pede algo para Deus e você recebe um não, e quando você pede algo para Deus e você espera, e você nem perguntou se é a vontade dele e a vontade é não e você nem sabe que é não. Então, já parou para já imaginar e perceber, né, aqui o drama? Então, pessoal, nós temos a tendência sempre, todos nós, seres humanos, mortais, munidos de sentimentos, munidos de razões, né? Todos nós temos essa tendência de nos emburrar, de chorar, né? E entre outros tipos de sentimentos que deixamos crescer em nossos corações. Mas hoje eu tenho a certeza que você vai mudar o seu conceito a respeito da palavra não, a respeito do porquê que não acontece, porquê que você não recebe, porquê que você não alcança. Amém? Se é questão de tempo, se realmente você precisa ser mudado, transformado, mudar a rota, mudar a sua visão, o seu entendimento. Amém? Hoje você vai ter a total certeza do que Deus quer para você. Eu tenho certeza disso, em nome de Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo de Deus vai conduzir essa conversa e ele vai ministrar no seu coração através do papo de hoje, tá bom? Graças a Deus. Então, já percebeu que com muita frequência nós recebemos o não do Pai, né? E eu recebo muitas vezes não de Deus, né? Quantas das vezes eu, cheio de intenções, cheio de razões, eu começo a fazer um propósito com Deus, começo a orar, minha esposa ali, né? Começa a ouvir e de repente a minha esposa chega para mim e fala assim: amor, desculpa te dizer, mas eu preciso te falar.
O Espírito Santo de Deus ministrou no meu coração que isso que você está pedindo para ele não vai rolar. Já aconteceu isso, igreja. Já aconteceu de eu fazer propósito com Deus, campanha, oração, jejum, colocar coisas, né, assim, de querer abençoar até pessoas terceiras, né, com que Deus iria me conceder a graça, e simplesmente a minha esposa chega, olha, não vai rolar, porque o Senhor acabou de ministrar no meu coração que o que você está pedindo não é a vontade dele. Então você tem que mudar a rota, você tem que parar de fazer aquilo. Então, pessoal, o não de Deus, se você entender que é pro teu bem, você vai se alegrar. Amém? É a mesma coisa papai, mamãe, que tem um filho, que está educando um filho, e o pai e a mãe sabem o que é bom pro filho, até mais do que o próprio filho. Não é verdade, mamães? Não é verdade, papais? Então o que acontece? Quando o pai e a mãe falam não com consciência, com razão, sabendo do futuro, sabendo do que há lá na frente, e o filho fica emburrado, fica triste, cabisbaixo, perguntando por quê? Por quê? Fulano, ciclano tem, por que eu não? Porque o papai e a mamãe sabem o que é melhor para você. Amém? Da mesma forma é Deus conosco, igreja. Deus sabe o melhor. E hoje nós vamos aprender de uma forma muito linda, amém, o que a Escritura nos diz a respeito do não. Para que o não seja edificante para nossas vidas, não causador de uma desobediência. Tá bom? Então, por quê? Qual o motivo de o Senhor nos brecar tanto assim, né? E a resposta é muito bem simples, né? Eu tirei aqui uma passagem bíblica base, né, para aqui ilustrar o que nós vamos conversar hoje com contexto, amém? Não é isolado assim, faz parte do que nós iremos conversar hoje, e eu separei Jeremias. Ah, mas é o profeta chorão. Não foi de caso pensado, igreja, foi simplesmente o Senhor ministrou a palavra. Minha esposa que ainda falou, nossa, é o profeta chorão, né? Realmente, o profeta chorão Jeremias. Capítulo 29, igreja, do verso 11 ao 13, eu vou ler para você. Olha o que a palavra de Deus diz. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim, ou seja, pessoal, o resultado, a recompensa, o fim que esperais. Então, olha só, presta atenção, me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Olha só que importante o que Deus está nos ensinando aqui através da passagem que ele deu a Jeremias. Causa, efeito, né? Resultado, recompensa, tomar uma atitude, tomar uma ação, né? Deus fala assim, olha, se você invocar a ele, se você ir até ele, se você orar a ele, uma conversa com ele, e ele fala assim, na sequência, e buscar-me-eis e me achareis. Quando buscardes com todo o vosso coração. Igreja, presta bem atenção no que eu vou falar para você. Presta bem atenção. A gente leu aqui, né, o resultado, a recompensa do que Deus tem para mim e para você. A gente está lendo aqui a causa e efeito, que é você tomar uma atitude, que é você tomar uma ação de buscar a Deus, invocar a Ele, ir até Ele, né, orar, clamar a Ele, né, e Ele vai te ouvir. E Ele fala mais, Ele fala assim, olha, se você me buscar, você vai me encontrar. Mas se você me buscar de todo o seu coração. Como que você tem buscado ao Senhor? Você tem sido sincero? Ei, mamãe, papai, você tem sido sincero com o Senhor? Você tem rasgado o seu coração? Você tem falado das suas emoções, dos seus fracassos ou dos teus sucessos? Você tem falado com Deus sobre tudo o que acontece na sua vida? Você tem conversado com Ele a respeito dos teus sonhos, das tuas metas, aquilo que você almeja na vida? Você tem colocado diante do Senhor as suas fraquezas, aquilo que você não consegue vencer sozinho, sozinha? Você tem falado com o Senhor porque Ele está dizendo aqui, olha, se você me buscar, você vai me encontrar, mas se você me buscar de todo o teu coração. Isso é muito importante, igreja, porque Deus ele olha o nosso coração. Se você está sendo sincero com Ele ou não. Se você está falando tudo para Ele ou não. Sabe quando um filho... Presta bem atenção no que eu vou dizer. Olha só, sabe quando um filho... Mamãe e papai, presta atenção. Quando o teu filho chega para você para te contar alguma coisa, a qual você já sabe de tudo, e ele vai te contar e ele te conta parcial. Ah, é assim, é assim, é assim. E ele não te conta tudo. Você não fica triste? Você não fica, às vezes, frustrado em entender ou imaginar que o teu filho não quer te contar tudo? Talvez seja por vergonha, talvez seja por falta de intimidade, eu não sei, tem tantos motivos. Por quê? Eu e você não sejamos sinceros para um Deus a qual sabe de tudo.
Não tem sentido a gente esconder nada de Deus, igreja. Amém? Não tem sentido a gente sentir vergonha de falar para Deus se Ele sabe de tudo, Ele enxerga tudo. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Onisciente, sabe de tudo, sabe todas as coisas que existem, que acontece antes, agora, depois, tudo. Onisciente, onipresente, está em todos os lugares da terra, no céu, em tudo. E onipotente, e Ele pode fazer o que Ele quiser, com o que Ele quiser, na hora que Ele quiser. Amém? Então, seja sincero, porque Ele está falando para você com amor. Ei, busque a mim, e você vai me encontrar quando você me buscar de todo o seu coração. Amém? Pessoal, eu estou dando a base para vocês aqui do que a palavra diz, porque nós vamos entrar agora no profundo do não, tá bom? Nós vamos ver o que acontece com pessoas realmente que servem ao Senhor de todo o coração e que realmente vive o extraordinário, como nós falamos no vídeo anterior. Então, olha só, existe uma condição, amém? Então, nós estamos entendendo que Deus constituiu, que Deus estipulou, Ele deixou claro que existe uma condição de servirmos a Ele. A palavra de Deus diz que Deus busca na terra verdadeiros adoradores. O que é verdadeiros adoradores? Ele dá a resposta na sequência. Aquele que me adora em espírito e em verdade. Amém? Verdade, igreja, é sinceridade. É um coração íntegro, um coração puro para Deus. Amém? Que ama ao Senhor pelo que Ele é, não pelo que Ele dá. E em espírito. O que é buscar o Senhor e adorar ao Senhor em espírito? É você entender que você tem que sair do natural. Amém? Não é as pessoas falam assim, não, você é maluco, tá falando sozinho, é maluco, tá fazendo isso, fazendo aquilo. Pessoal, se Deus é sobrenatural, como que eu vou buscar Deus no natural? Amém? Nós temos que sair dessa esfera. Então é isso que você tem que rasgar teu coração. É isso que você tem que chorar. É isso que você tem que ir no teu cantinho, ou seja onde for, do jeito que for, não importa. Se é para Deus, amém. Glórias a Deus. Então, é necessário que você saia desse plano natural que a gente vive para a gente buscar o coração de Deus, para a gente buscar a face do Senhor, e você vai encontrar. Isso eu tenho certeza, porque Ele garante. Amém? Boa noite a todos que estão entrando. Pessoal, então, olha que Hebreus, né, o escritor de Hebreus fala a respeito disso também, que vai agregar na nossa conversa de hoje. Quando você abre a sua Bíblia lá em Hebreus, capítulo 12, a partir do verso 28, ele diz o seguinte: portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, estamos recebendo um reino que não é imutável, igreja, nada que o homem faça muda. Reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e com temor. Devemos apresentar e viver e servir ao Senhor de qualquer maneira? Não. Amém? O Senhor fala, vinde como estáis, mas não permaneceis. Amém? É diferente. Então o Senhor te chama, te convida a participar do reino dos céus, da família de Cristo, porque Cristo pagou o preço por todos, igreja. Mas nem todos aceitam Ele. E Ele diz o seguinte, o escritor de Hebreus, adoremos a Deus de modo aceitável. Quer dizer que pode ser rejeitado? Sim. Jeito que você tenha reverência é de qualquer jeito? Não, tem que ter reverência ao Senhor. Lembra do Pai Nosso que Jesus Cristo ensinou para todos nós? O padrão de uma oração tem fundamento, amém? Jesus não disse para nós ficarmos repetindo aquilo de uma forma simultânea, não, Ele trouxe uma palavra, Ele trouxe uma oração modelo, para que a gente possa ser fundamentado nela. Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra quanto no céu. Amém? É o princípio de entendermos que nosso Deus está nos céus, que nosso Deus está olhando por nós, que o reino dele foi trazido para nós através de Jesus Cristo, teu Filho. Amém? Para fazer parte de nós, e nós vamos entender um pouquinho mais para frente quão profundo é essa palavra. Amém? Deus te abençoe. Então, pessoal, tem que ter reverência e tem que ter temor. Temor é medo? Pelo contrário. Temor é você reconhecer a soberania de Deus e você servir a Deus com amor, tendo temor em sua palavra. Temor é você sempre falar assim, eu não quero o que é mal, eu não quero aquilo que me desvia, não quero aquilo que tira o foco da minha vida em servir a Deus e ter uma vida digna na terra. Amém? Então vamos para os padrões que nós temos que ter para ter uma intimidade com Deus, para a gente entender sobre o não e a desobediência.
Porque os nãos de Deus na minha e na tua vida, igreja, é pro bem, não é pro mal. Amém? E eu vou falar alguns exemplos aqui, você vai ver quão profundo é. Então vamos pro padrão estabelecido para servirmos a Deus. Primeiro de tudo, oração. Se não tem oração, não tem conversa. Porque a oração é a conversa. Se não tem oração, não tem intimidade. Se não tem oração, você não conhece a Deus. Se não tem oração, você não permite avançar de uma forma, né, ali profunda de intimidade com Deus, de conhecer a Deus, de ser íntimo de Deus. A oração é fundamental. Quer estar de pé? Quer estar firme? Quer ser vencedor? Tem uma vida de oração. Não tem outro jeito, não tem outro modelo. Eu não tenho tempo? Arrume. Faça de algum jeito. Você precisa ter uma vida de oração. Amém? Amém? Glórias a Deus. Então vamos para a oração? Quando for orar, primeiro de tudo, seja humilde. Tenha humildade. Por quê? Porque a humildade, igreja, a palavra mesmo diz, chegue-se a Deus humildemente. Seja humilde. Amém? Entenda que você é criatura e Deus é o Criador. Entenda que você está numa condição pecaminosa, você vive suscetível a erro, a pecado, a deslizes. E Deus, com a sua infinita misericórdia e compaixão por nós, nos perdoa e nos ajuda a sermos melhores. Então, seja humilde na sua oração, seja humilde em se apresentar diante do Senhor. Reverência, lembra que a gente leu? Reverência. E o quê? Entendimento. Entendimento do que você conversa com Deus, como você conversa com Ele, né? O fundamento do que você fala com Ele, né? E o propósito da sua oração. Você tem propósito na sua oração? Então tem que ter propósito, amém? Propósito de agradecimento, propósito, né, de você clamar, propósito de você pedir algo, propósito de você, né, a tudo que você for falar com Deus, tem que ter propósito. Então, tenha cuidado com as fórmulas, né, de oração. Isso que eu acabei de falar para você. Uma oração não é uma coisa repetitiva que você fica repetindo toda hora. Por quê? Porque isso não está sendo espontâneo do seu coração. Você não está conversando, você consegue conversar com uma pessoa, comigo, por exemplo, lendo um papel toda hora, a não ser que seja uma entrevista, né? Que você tem uma pergunta fundamentada ali que você quer perguntar para mim. Pelo contrário, se você quer conversar espontâneo comigo, vai sair do seu coração as palavras, não é verdade? Então, não existe fórmulas de oração. É você abrir o seu coração e ser sincero com Deus. É isso que Ele quer. Amém? Então, use suas palavras para se comunicar com Deus. Fundamento. Próximo, tenha consciência de se sua oração e de sua condição como criatura pecaminosa. Igreja, não estamos aqui para mandar em Deus, pedir somente a Deus, estamos aqui para servir a Deus de todo o nosso coração. Amém? O que Ele fez por nós, igreja, somente Ele era capaz de fazer, de enviar o teu Filho, único, santo, genuíno, para morrer no meu e no teu lugar, para trazer vida e vida em abundância. Amém? Isaías diz nas suas cartas, o castigo que nos traz a paz hoje. Você pensa que o mundo está ruim? Se não tivesse Deus, estaria no inferno. Amém? Porque a ausência de Deus é inferno. A ausência de Deus é terror. A ausência de Deus é sombras. Amém? É Deus que nos protege. Se ainda estamos de pé, nós devemos a Deus, né? Ser um coração grato, porque Isaías diz, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Sobre as suas pisaduras, nós fomos sarados. Então, nós temos que ter essa consciência, igreja. Amém? Ore com fé e aceite a vontade de Deus. Aqui que mora o perigo, que mora o erro, o engano. Olha só, ore com fé e aceite a vontade de Deus. Lembra do Pai Nosso? Seja feita a tua vontade. Eu posso ficar fraco, eu posso sentir dor, eu posso ficar turbilhado? Pode. Isso é normal, não adianta falar que você não vai ter esse tipo de sentimento, porque até Jesus teve. Amém? Mas olha a diferença. Jesus, quando ele estava no Getsêmani, quase a ponto de ser crucificado, ele sentindo a dor de morte, transpirando sangue, né? Os cientistas hoje, que tem toda essa tecnologia, conseguem explicar claramente como que o estado da pessoa tem que estar para transpirar sangue, estourar, né? Ali basicamente as bolsas de sangue e sair com suor. É terrível, igreja. O estado que uma pessoa tem que chegar, crítico. E Jesus diz assim, Pai, se possível for, passe de mim este cálice. Ele estava sentindo a maior dor na vida dele, igreja. Coisas que eu e você não suportaríamos. Mas olha a diferença do Filho de Deus que nos ensina. Mas, contudo, porém, seja feita a tua vontade, não a minha. Pai nosso, lembra? Seja feita a tua vontade. Ou seja, ele entendeu, ele sabe que ele tem um propósito,
que ele tem uma vocação, ele tem uma missão a ser cumprida. A vontade do corpo dele está desfalecendo, não está aguentando, não está suportando. Mas, Pai, eu sei que eu vou vencer contigo. Seja feita a tua vontade, não a minha. E ele foi até o final. Amém? Então, olha aqui. Ore com fé e aceite a vontade de Deus. Deus tem um propósito na sua vida. Deus tem um propósito na sua história. E você tem que saber qual é o propósito. Amém? E como que você sabe? Tendo uma vida de oração. Uma vida de oração, você conhece a Deus. Tendo uma vida de oração, Deus se apresenta a você. Porque você está se achegando a Ele. E Ele vai trazer para você a claras de todas as coisas. Amém? Tudo ao seu tempo. Então, pessoal, ore com perseverança e fervor no coração. Orando, tendo perseverança, ou seja, pode ser que não seja instantâneo, pode ser que demore 1, 2, 5, 10, 15, 20 anos, eu não sei. Mas o propósito de Deus irá ser cumprido desde que você permaneça firme. Amém? Permaneça. Tendo perseverança e fervor no seu coração. Fervor no coração, igreja, é nunca desistir. É sempre lembrar que existe um Deus que está olhando por você. Salmos 32:8, quando a gente lê, que o salmista diz assim, Senhor, o próprio Deus, falando que o Deus coloca-nos sobre um caminho. Sobre este caminho, Ele traz auxílio para nós. E nós sempre estaremos debaixo da sua supervisão, debaixo dos teus olhos. Deus nunca desamparará você. Pelo contrário, Ele está contigo. Tenha fé, tenha persistência, esteja perseverando, tenha um fervor no coração de nunca se esquecer que Deus está contigo. Sendo assim, você vai viver e vai caminhar de uma forma diferente. Amém, pessoal? Ore tendo consciência de que esses momentos é um privilégio. Deixa eu te falar uma coisa. Hoje, simplesmente por você ter condições de ter acesso a Deus Pai através de Jesus Cristo, que deixou o Espírito Santo de Deus para nós, o Consolador, é um privilégio que nós temos, que nossos irmãos no passado não tinham. Não tinha. Lembra da primeira aliança, que eu sempre venho abordando esse assunto nas nossas conversas? A primeira aliança que foi dada lá para Moisés, lá no deserto, no monte, eles estavam sobre uma aliança a qual eles tinham que sacrificar animais inocentes para encobertar os seus pecados. Eles não tinham livre acesso a Deus Pai, ao Deus Eterno. Pelo contrário, eles levavam ofertas, uma vez por ano, para ser sacrificado, para receber ali a proteção de Deus, receber o perdão. O sumo sacerdote entrava uma vez por ano no Santíssimo Lugar para ali interceder pela família dele e interceder pelo povo. Hoje, igreja, eu e você temos livre acesso. O que Jesus ensina? Ei, entra no teu quarto, entra lá no teu quarto, fecha a porta do teu quarto, em secreto, converse com Deus Pai, o Eterno. E Ele vai te responder em secreto também. Amém? Glórias a Deus, pessoal, é muito lindo, é muito profundo isso que a gente aprende com Deus. Então, esse é o momento que você tem, este momento que nós temos é um privilégio. Vamos lá. Tenha em vista a soberania de Deus, sempre. Reconhecendo a soberania de Deus. Deus sabe o que faz. Deus tem o domínio e controle de todas as coisas. Deus é o bem, Deus é o mal. Ele controla tudo, igreja. Nunca Deus perdeu o controle. Nunca Deus pensou assim, será que eu acertei? Será que eu errei? E agora? O que nós vamos fazer? Falando para Jesus. Não, igreja. Ele tem o domínio e o controle de tudo. Mesmo você errando, ele nunca perde o controle e o domínio. Quem sofre é você. Pelos erros, pelas falhas. Amém? Mas Deus sempre tem o melhor para todos nós. Glórias a Deus. E agora vamos falar um pouquinho sobre obediência. E depois nós vamos entrar sobre os exemplos. Vocês vão ver quão lindo e profundo é servir a Deus de todo o coração. Os exemplos vai deixar muito mais claro o que a gente está conversando hoje. Fica até o final, tá bom? Vou tentar ser breve. Obediência. Obediência, pessoal, está diretamente relacionado ao quê? Com amor. Sem amor não tem obediência. Amém? E sem obediência não tem amor. Então, se amamos a Deus, nós vamos o quê? Nós vamos obedecer aos seus mandamentos, isso é óbvio, E se vemos a Deus como nosso Pai, Pai eterno, celestial, e acreditamos que Ele sabe o que é melhor para nós, o que nós faremos? Nós vamos obedecer a tudo aquilo que Deus tem para nós. Amém? Então, pessoal, é entender que quando a gente obedece a Deus, a gente alegra a Deus. A gente vive mais próximo de Deus. Agora, de contrapartida, a rebelião. O que é rebelião? Desobediência. Quando nós praticamos a desobediência, a gente entende que é a origem dos problemas da humanidade. Amém? Então, aquele que obedece a Deus e se submete à sua palavra, receberá bênçãos e prosperará. Pessoal, deixa eu ler um pouquinho para vocês
em João 14. Foi muito lindo hoje quando eu estava preparando esse material. O Senhor sempre me leva para João, é onde mexe muito comigo e eu sinto muito a glória de Deus, a presença do Senhor. Eu quero compartilhar com vocês a respeito da obediência, tá bom? Para a gente saber viver e aprender com os nãos de Deus. Olha só, João 14, a partir do verso 15, Jesus diz assim para mim e para você. Jesus promete o Espírito Santo. Amém? Ele estava subindo para Deus Pai e ele deixaria conosco agora o Espírito Santo de Deus, o Consolador, que é o que está entre nós hoje, vivendo em mim, vivendo em você, que aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Amém? Então Jesus promete o Espírito Santo. Olha que Jesus ensina. Se vocês me amam, obedeçam a meus mandamentos. Pessoal, ficou muito bem esclarecido aqui, não ficou? Se vocês me amam, obedeçam a meus mandamentos. Você obedece aos mandamentos do Senhor? Todos eles? Amém. Amém? Você está demonstrando que você ama ao Senhor e tem zelo pelo Senhor. E olha só a consequência de tudo isso. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro encorajador que nunca os deixará. O Espírito Santo de Deus que está sobre nós. Olha a promessa que está em nós hoje, que Jesus disse há milhares de anos atrás. Amém? E continuando, olha no verso 21 agora que ele diz: aqueles que aceitam os meus mandamentos e lhes obedecem são os que me amam. De novo. E olha só o resultado. Ação, consequência, né? Aqueles que aceitam os meus mandamentos e obedecem, eles são os que me amam. E, por resultado disso, e porque me amam, serão amados por meu Pai. Pessoal, é muito forte. Jesus declarando, o Filho de Deus, dizendo para mim e para você, se você aceita os mandamentos do Senhor e se você obedece, se você pratica, você, de uma forma que você está demonstrando amor pelo Senhor, pela palavra, você também será amado por Deus, Pai, o Deus eterno. Amém? E eu também os amarei e me revelarei a cada um deles. Pessoal, se eu parasse por aqui já estaria ótima essa pregação, essa mensagem. Jesus deixando claro, se a gente obedecer a palavra, se a gente praticar a palavra, vamos demonstrar que nós amamos a Ele, a palavra. Assim seremos amados por Deus, o Deus Pai, e também, eu, Jesus Cristo, dizendo, os amarei e me revelarei a cada um deles. Pessoal, é muito profundo. Você já teve essa experiência de Jesus se revelar a você, de Jesus falar com você, de Jesus ministrar em você, seja em olhos nus, seja dormindo, seja numa visão, não importa. Deus tem inúmeras maneiras de trabalhar. Amém? Mas uma promessa é feita aqui. Ele vai te amar e Ele vai se revelar a você. Você vai passar a conhecer a Ele. Ele vai fazer questão de se apresentar para você do jeito que você se posiciona diante dele. Amém? E olha só o 23 agora, pessoal, o que diz também, João 14, 23. Jesus respondeu, quem me ama faz o que eu ordeno. O meu Pai o amará e nós viremos para morar nele. Pessoal, olha que profundo, Jesus se aprofunda ainda mais. Se lá em cima estava bom, olha agora. Se você, de novo ele diz, quem me ama faz o que eu ordeno, e o meu Pai o amará, e nós viremos morar nele. Eu e você, sendo morada do Deus eterno. Pessoal, é muito profundo. Lembra quando eu converso com vocês que já me acompanham, quando a gente vê de uma forma muito simples e objetiva, quando a gente vê lá no tempo, né, de Moisés, lá no tempo da arca da aliança, qual era o móvel que Deus ali se fez, né, conter a presença dele, a essência dele dentro da arca da aliança. A gente vê o poder de Deus sendo manifesto para o povo de uma forma muito simples, igreja. Hoje, nós somos a arca. Hoje, nós somos, né, essas pessoas que carregam, que foram incumbidas de carregar a presença do Deus eterno por esta terra. Por isso que Jesus disse para os discípulos, lá em Mateus, que ele fala assim, olha, vocês são a terra são o sal desta terra, vocês são a luz do mundo. Nós somos a arca de Deus hoje para mostrar o que? A grandeza do Senhor. De uma forma simples, de uma forma humilde, de uma forma sincera, de uma forma honesta. Mostrar o que Deus é a igreja, através de nossas vidas, através de como a gente vive, de como a gente pratica a palavra de Deus, de como a gente age. Amém? Glórias a Deus.
Então, pessoal, é isso que Jesus está dizendo. Viremos morar nele, a presença de Deus dentro de você. Você tem que ser a mudança, você tem que ser a transformação. Amém? E como que você alcança isso? Buscando ele, tendo uma vida de oração, que a gente acabou de ler, tá bom? Então, e como também de contrapartida, Jesus também deixa claro, quem não me ama, não me obedece. Quantas pessoas hoje não estão obedecendo a palavra de Deus? Quantas pessoas estão praticando ao contrário? E lembre-se, estas palavras não são minhas, elas vêm do Pai, quem me enviou. Eu digo estas coisas enquanto ainda estou com vocês, mas quando o Pai enviar o encorajador, ou seja, o Espírito Santo, como meu representante, ele lhes ensinará todas as coisas e os fará lembrar tudo que eu lhes disse. É o que nós estamos praticando hoje. Amém? Eu estou me consagrando, estou buscando ao Senhor, eu estou lendo, estou aprendendo, estou me mergulhando, como Ezequiel diz, mergulhar no rio do Espírito, buscar a face do Senhor, e Ele está se revelando a mim. E eu estou sendo capacitado para transmitir para vocês também. Assim tem que ser com vocês. Vocês têm que ser inspirados pelo próprio Espírito de Deus que está usando a minha vida para falar com você, para você ter fome e sede de buscar a Ele, e Ele fazer o mesmo por você. E assim vira essa corrente. Amém? E você transmite para outro, para outro, para outro, para outro, e assim a gente vai ganhando vidas. Assim a gente vai salvando as pessoas. Amém? Glórias a Deus. Então, pessoal, é isso que nós temos que aprender. Vamos por exemplos agora para encerrar a conversa de hoje. Exemplos de não, de desobediências também. Qual que é a causa e resultado? Vamos para Adão e Eva, Gênesis 3. O que Deus fez? Deus criou um jardim maravilhoso. Deus criou um homem. Do homem criou uma mulher para ser sua companheira. E ali era tudo muito perfeito. Tudo muito perfeito. E Deus somente deixou claro, estipulado, não coma deste fruto. Do fruto do conhecimento. Não coma. Do resto, é tudo de vocês. Deus deixou claro, verdade? Ali existiu uma ordem a ser cumprida. E o que eles fizeram? Deixaram ser persuadidos por um ser estranho, que estava ali tentando corromper eles, sabendo que eles já tinham entendimento da verdade, certo? Mesmo assim, eles deixaram a vaidade entrar no coração, e antes mesmo de entrar o pecado dentro deles, entrou o será. Será mesmo que o que Deus falou é verdade? Será mesmo que Deus falou tudo mesmo para nós? Pessoal, aqui que mora o erro do homem. A incredulidade. Será mesmo que é isso? Será mesmo que é tudo isso? Será mesmo? Isso foi que causou a queda de Adão e Eva. Será? Incredulidade. A partir da incredulidade, eles caíram no pecado. E ali não teve mais volta. Tá entendendo? Aí Jesus teve que vir ao mundo, ser sacrificado, para pagar o preço do pecado. Por um homem entrou o pecado e por um homem saiu o pecado. É forte, pessoal. Amém? Então você vê, Deus falou não. O homem desobedeceu. Qual foi o resultado? Morte. Morte. Morte da humanidade, igreja. Se não fosse Jesus morrer no meu e no teu lugar, nós estávamos condenados a nascer, morrer e ir para o inferno. Jesus mudou a nossa sorte. Jesus mudou o nosso destino. Só que tem uma condição. Aceitar a Jesus e servir a Jesus. Caminhar com Jesus. Amém? Não é simplesmente falar assim, eu amo Jesus e está tudo certo, eu estou salvo. Não é assim. A Bíblia ensina. A palavra de Deus ensina o caminho. Amém? Confessar a Jesus com a tua boca, que Ele é Senhor e Salvador da tua vida, se arrepender dos maus caminhos, ser batizados nas águas, agora e nascer uma nova criatura, agora numa nova aliança, a aliança de Jesus Cristo. E a partir daí, você praticar o Evangelho, sendo assim, será salvo. Não só você, mas toda a sua casa. Amém? Glórias a Deus. Deus te abençoe. Pessoal, vamos para o próximo exemplo? Moisés e Arão. Isso você lê lá em Números 20. Moisés e Arão. Moisés foi um homem de Deus ou não foi um homem de Deus, pessoal? Foi. Arão foi ou não foi um homem de Deus? Foi. Moisés, em Êxodo 33:11, diz que falava face a face com Deus, como um amigo. Mais profundo do que como eu estou falando com você hoje. Você está me vendo por uma telinha, por um computador, uma televisão. Moisés falava face a face com Deus, como você fala com alguém que está dentro da sua casa, onde você está aí agora. E esse era o prazer e o privilégio que Moisés tinha. Moisés foi o mesmo homem que abriu o Mar Vermelho,
que fez o povo que estava saindo da escravidão do corpo, agora passando para sair da escravidão da mente, e Deus abria o mar vermelho para eles passarem a seco. O mesmo povo que de dia tinha uma coluna de nuvem dando proteção, né, para não serem queimados no sol, e de noite uma outra coluna de fogo para aquecer o corpo deles do frio do deserto. O mesmo povo que as crianças que tinham um sapatinho, e o sapatinho ia crescendo junto com o pé. Crianças que ia crescendo com uma roupa pequenininha de recém-nascido e a roupa ia crescendo junto com o corpo. Não sou eu que estou inventando isso, você lê na palavra. As mesmas pessoas que por 40 anos não ficaram enfermas, nem uma gripe, nem uma febre. Nada. Vivendo num deserto. Nada, porque Deus protegia eles. Era o mesmo Deus que trazia o maná do céu todos os dias. Eles comiam coisa fresca, boa, dos céus, todos os dias. O mesmo Deus que fazia brotar água da rocha para eles beberem. E era um povo que continuava murmurando, lembrando-se do passado, querendo voltar para as suas práticas pecaminosas. Queria voltar para a escravidão. Não estavam contentes com a libertação, não. Queria comer cebola, figo, uva. Não queria mais comer pão e nem codorna, quando Deus ali cedeu para eles, porque eles estavam reclamando. Moisés era este homem que viveu junto com este povo. E Moisés, quando Deus falou assim, Moisés, vai e bate na pedra e ela vai dar água. Ele bateu na pedra. Depois Deus falou para Moisés, no próximo episódio, Moisés, agora eu quero que você fale com a pedra e ela vai dar água. Moisés, vendo a rebelião do povo, a desobediência, ele ficou nervoso, sanguíneo. Sabe, como que você age diante das dificuldades? Como que você reage diante dos desafios, das ofensas? Pessoal, vou trazer um trabalho muito lindo para vocês sobre ofensas. Muito lindo, que eu estou lendo num livro de John Bevere, desculpa estar trazendo isso para vocês, chamado Isca de Satanás, muito profundo, sobre ofensa. Pessoal, é muito profundo, a gente sabe quase nada, é muito raso às vezes o nosso entendimento sobre as ofensas, e eu vou trazer um trabalho lindo para vocês, baseado no livro, tá bom? No que ele ensina através das escrituras também. Então, pessoal, o que Deus falou para Moisés? Fale com a rocha. E Moisés, da primeira vez, bateu, porque Deus mandou. Agora Deus falou para ele falar, mandou ele falar. E ele vendo a rebelião do povo, o povo todo revoltado, o povo falando besteira, o povo, né, oriçado. Moisés foi e bateu na rocha por 2 vezes. Aí o que acontece no desfecho da história? Simplesmente Deus chama Moisés e Arão e fala assim, por que vocês me desobedeceram? Eu falei para vocês falarem com a rocha, não bater. Por causa disso, eles deixaram de entrar na terra prometida. Pessoal, eu e você, escute bem o que eu vou falar para você, guarda no seu coração. Eu e você temos promessas, temos sonhos dentro de nós que Deus faz questão de realizar e de cumprir, porque a palavra de Deus não volta vazia. Se Ele prometeu que você vai ser presidente, você vai ser presidente. Se Deus prometeu que você vai ser um ministro, você vai ser um ministro. Se Deus te prometeu que você vai ser isso, se você permanecer, vai acontecer. Agora, eu e você, por causa do livre-arbítrio, eu e você, por causa da obediência e desobediência, podemos mudar o curso da nossa história. Moisés era ou não era para entrar na terra prometida? Era. Arão era ou não era para entrar na terra prometida? Era. O povo, 3 milhões de pessoas, era ou não eram para entrar na terra prometida? Entrou? Não. Nem Moisés, nem Arão e nem todo o povo que estava seguindo eles. Só as pessoas de 20 anos abaixo, que era considerado como jovens. De 20 anos para cima, todos morreram. Moisés e Arão morreu. Não entrou na terra prometida. Por quê? Desobediência. Começou por Arão. Deus chegou para Moisés e falou assim, Moisés, sobe com Arão e o filho dele lá no monte. E a hora que você chegar lá, tira o peitoral de sacerdote dele, põe no filho porque eu vou matar ele. Porque já chegou para ele, a conta já deu. Desobedeceu, não quero mais. Vou levar ele, vou trazer ele para mim e vou passar para outro. Outro que faça melhor. Pessoal, foi o que aconteceu. Deus tirou o peitoral de serviço, de servir a Deus, colocou no filho. Ali Deus pôde, porque Deus não pode voltar para a sua palavra também. Amém? Promessa sobre o sacerdote, Deus tinha que tirar primeiro dele, pôr no filho, para depois matar ele. Deus é muito perfeito, até nas suas palavras, igreja. A palavra de rei não volta atrás. Deus não pode falar uma coisa aqui, uma coisa lá. Ele é perfeito em tudo que faz.
E a hora que colocou o peitoral no filho, Arão morreu. Agora Moisés volta e Moisés morreu também. Então, pessoal, não é não, porque é o melhor para você. Amém? Seja obediente, é melhor obedecer do que desobedecer, mesmo que te custe, mesmo que te doa, é melhor para você. Amém? Davi, lembra de Davi? Davi, todos nós conhecemos a história do maior rei, né, que a Bíblia ali nos apresenta de uma profundidade de intimidade com Deus, um homem segundo o coração de Deus. Deus deu o testemunho dele, falando, olha, Davi é um homem segundo o meu coração. Porque Davi era perfeito? Claro que não. Ele era 10 vezes pior que Saul. Foi um homem que caiu demais no erro, no engano, na soberba, no adultério. Suas mãos foram cheias de sangue. Sabe por quê? Presta bem atenção no que eu vou falar para você. Davi era um homem que tinha um coração puro. Por mais que ele era, de vez em quando, meio atrapalhado nas suas escolhas, nas suas condutas, o coração dele era puro. Como assim era puro? Porque ele se arrependia de verdade e não praticava a mesma coisa. Sabe aquela pessoa que fez aquilo assim, puxa, eu não acredito que eu fiz isso. E ele se joga nos pés do Senhor, ele clama, ele suplica, ele se arrepende de verdade, é o arrependimento genuíno. Fala, Senhor, nunca mais eu farei isso, me perdoa. Ele aprende com o erro e ele não pratica mais. O que Jesus dizia para as pessoas que eram pecaminosas? Vai e não peques mais. Davi pecou, mas não peca mais sobre aquilo. Caiu em vários erros, foi homicida, foi adúltero, foi soberbo, foi. Vamos falar sobre a soberba de Davi? Você lê lá em 2 Samuel 24, quando Davi manda Joabe contar o seu exército. Ele conta, fala assim, olha, vai no norte, no sul, conta, eu quero saber. E Joabe fala para Davi, por quê? Porque o meu Senhor vai fazer isso. Ei, você pedir a Deus, Deus multiplica para você o seu exército. Deus te dá mais se você quiser. Você tem tanta amizade com Deus que Deus, ele te dá tudo. Para que você vai deixar isso entrar no seu coração? Davi ouviu o seu amigo, Joabe? Não, conte. E ele contou. A partir do momento que trouxe a resposta da quantidade do seu exército, veio também a consequência. Igreja, às vezes, o não de Deus é o fundamento, é o padrão. Se você sai, você está desobedecendo, você está fazendo o que não é devido. Amém? O não de Deus. Não só porque ele falou diretamente para você sobre uma coisa específica, mas as coisas que você sabe que não deve fazer, assim mesmo você faz. É o pecado deliberado, fazendo com consciência. Não deve ser feito. E Davi fez. Sabe qual foi o resultado do desfecho dessa história? 3 questões. Deus, através do profeta, trouxe uma resposta para Davi. E ele chegou para Davi e falou assim, Davi, eu te dou 3 escolhas da parte do Eterno, né? Você quer fome na terra? Você quer ser perseguido pelos teus inimigos aqui na terra? Ou você quer que Deus passe uma peneira no teu povo? E Davi, sem ter escolha, ele ser sábio na sua escolha, ele fala assim, olha, eu não quero cair na mão dos meus inimigos, eu prefiro cair na mão de Deus, porque eu sei que Deus é amoroso e Ele é misericordioso e eu estou arrependido porque eu fiz besteira. E a palavra de Deus fala, igreja, por causa de uma atitude de um homem que era um líder. Olha só a responsabilidade dos líderes aqui. Responsabilidade de papai, responsabilidade de mamãe, responsabilidade de pastores, de ministros, de líderes, seja em que âmbito for. Olha a responsabilidade. E a gente vê que através da atitude de Davi, de ser soberbo, sendo ele líder de um povo, morreu numa manhã 70.000 homens. Quase a minha cidade inteira morreu. Em algumas horas. E quando o anjo da morte estava indo próximo ali onde Davi estava, ele viu o anjo da morte. Ele gritou de dor, de angústia. Ele fala, Deus, o pecado é meu, pelo amor de Deus, mata a minha família, mas não o povo é inocente. Fui eu que pequei. Mas quem pagou foi o preço, foi o povo. Você está entendendo, igreja? A responsabilidade, quanto mais é dado, mais é cobrado. Responsabilidade de papai, responsabilidade de mamãe, responsabilidade de líderes. Se você está fazendo o povo pecar, você está fazendo, líderes aqui, ouça o que eu vou dizer. Se você está sendo negligente com a palavra e conduzindo o povo para o erro, tu vai pagar. E às vezes o povo paga junto. Com certeza o povo paga junto.
mas tu vai ter que dar conta depois. Então, igreja, ação e reação. Ação, consequência. Balaão. Você lê isso aqui agora, lá em Números 22, marca aí. Balaão era um profeta de Deus. Chega um homem chamado Balaque, um rei, que queria destruir Israel, e ele chega para o profeta e fala assim, profeta, eu sei que você é um homem de Deus, que o que você fala acontece, que você pede para Deus e Deus te ouve. Eu quero te oferecer um presente para você amaldiçoar um povo, porque ele é muito grande, esse povo, e eu não consigo vencer ele sozinho. Eu preciso do teu Deus para matar eles. Pede para o seu Deus. E Balaão vai lá e vai conversar com Deus. Deus, Balaque quer que eu ore para que o Senhor abençoe, que ele destrua o povo. E sabe quem que era o povo? Israel, o povo de Deus. Imagina só a ação desse rei, pedir para o profeta, pedir para Deus destruir o próprio povo dele. E Deus fala assim, Balaão, manda esses caras embora. Manda embora. Porque o povo que ele quer destruir é um povo abençoado por mim. Mande embora. E ele vai lá e fala isso pro rei Balaque. E Balaque recebe, né, essa notícia dos mensageiros, e ele fala assim, volte lá de novo e ofereça mais para ele. Aí chega pro Balaão, o profeta, Balaão, o rei quer te oferecer ainda mais. Olha aqui, os príncipes, os sacerdotes, quer te oferecer ainda mais, para que você possa falar com o seu Deus de novo. Sabe o que ele diz? Espera aí que eu vou conversar com Deus. Pessoal, se Deus falou não, é não. Olha a conduta desse profeta, da cobiça, da ganância dele, olhando para o dinheiro. Mesmo Deus falando não, Deus mostrando que o cara quer de mal é para o próprio povo de Deus. E ele vai e pergunta para Deus de novo. E Deus fala assim, vai. E ali ele recebe a sentença, igreja. E você quero que você leia depois para você ver o que aconteceu na vida deste homem. Números 22. Geazi, discípulo de Eliseu, mesma coisa. Lembra de Elias? Fogo descendo do céu, o rio se abrindo. Passou agora para Eliseu. Eliseu dá sequência no ministério de Elias, coisas profundas e maravilhosas, milagres. Deus usando grandemente aquele homem. E ele começa agora a ensinar Geazi. E quando ali vemos, né, acontecer um milagre naquele homem que era leproso, Naamã, e Naamã é abençoado agora pela presença do homem de Deus, ele quer dar presentes amaldiçoados, presentes que continham espíritos imundos para Eliseu, e Eliseu fala assim, não quero seu dinheiro, pode voltar embora com seu dinheiro, não quero nada que é seu, você foi abençoado, vai embora agora. E ele queria deixar tudo aquela imundícia de dinheiro, de ouro, de prata, de roupa para trás, ele queria levar a terra de Israel, a terra santa. Ele falou assim, eu não sou digno de orar ao seu Deus na minha terra, porque minha terra é ruim, é idólatra. Eu vou levar a terra da sua casa, para minha casa, para me ajoelhar em cima dela. Olha o discernimento de um homem que não cria em Deus, depois do milagre. E Geazi cresce o olho no ouro, ganancioso, um homem que estava sendo aprendido ali, né? Estava aprendendo aos pés de Eliseu, sabia de toda a doutrina, de toda a história, de tudo, os fundamentos de servir a Deus. E a gente vê o desfecho da história, que Geazi mente para Eliseu, ele vai lá e ele pega para ele dinheiro, e quando ele volta para a casa de Eliseu, Eliseu fala, onde você estava, meu servo? Eu estava ali em casa. Onde você estava? Deu tempo dele se arrepender, não deu? Não se arrependeu, a ganância falou mais alto. E Eliseu dá a sentença, o meu espírito estava do teu lado, vendo tudo o que você estava fazendo. Sendo assim, a lepra daquele homem caia sobre a tua vida e sobre a tua descendência. Amaldiçoa a descendência inteira de Geazi. Não é não, igreja. Fundamento inviolável. Um homem que era para dar sequência sobre o Espírito de Deus, que estava de Espírito de Eliseu, sobre o Espírito de, né, que ia passar para Geazi, que era o Espírito de Elias. A mesma coisa, da sequência, parou ali, por causa da ganância de um homem que não quis cumprir e ser fiel a Deus. Então, pessoal, tudo gera uma consequência. As tuas ações te geram uma consequência, sejam elas boas ou sejam elas ruins. Tudo depende do nosso posicionamento. A palavra está aqui. Viva quem quer e receba o que você pratica. Amém, pessoal? Tá muito bem claro? Que Deus te abençoe. Posso orar por você? Pai, quero te agradecer por todos os meus irmãos que permaneceram fiéis, Pai, a Ti, estão permanecendo fiéis, estão lutando, Pai,
para serem valentes, lutando, Senhor Deus, para permanecerem fiéis ao Senhor, fiéis na tua santa palavra. Eu te peço aqui, Senhor Deus, como ministro do Senhor na vida de cada um deles, abençoa a mente, abençoa o coração, trazendo fortalecimento, Pai, trazendo encorajamento, trazendo, Pai, fome e sede de justiça, que os meus irmãos, minhas irmãs, Pai, nesta noite, possam se mergulhar, Senhor Deus, nos rios do Teu Espírito, possam buscar a Tua santa face, buscar a Tua palavra de todo o coração, porque a Tua palavra diz, quando nós buscamos de todo o coração, nós Te encontramos, Pai, o Senhor nos ouve, o Senhor se interage conosco, Pai, e o Senhor nos abençoa em todas as áreas da vida, Pai, que todos os meus irmãos possam compreender, Pai, que o Senhor está buscando verdadeiros adoradores, não só aquelas pessoas que falam e não fazem nada, está buscando aquelas pessoas que são verdadeiras de coração, que são humildes de coração, que são, Senhor, puras de coração, porque o Senhor não se importa com dinheiro, com governo, com nada, o Senhor se importa com pessoas que são verdadeiras, Pai, pessoas que querem Te servir, pessoas que realmente querem viver o Evangelho. É essas pessoas que são as escolhidas, Pai. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos, porque poucos pagam preço. Poucos realmente querem largar a vida, Senhor, do pecado, para viver uma vida de santidade. Pai, a porta é estreita, Pai, para aqueles que querem salvação. Tem que renunciar muitas coisas, para viver o Evangelho. Pai, somente aqueles que dispõem, aqueles que se posicionam, Senhor, para negar o mundo, para viver a Cristo, são os verdadeiros vencedores, são os verdadeiros homens e mulheres de Deus que herdarão a terra prometida, que herdarão, Senhor, a vida eterna, Pai. Senhor, o Senhor veio nos trazer a eternidade, não, Senhor, o terreno. Pai, os discípulos, quando almejaram, Senhor, as coisas terrenas, o Senhor exortou eles: Ei, eu vim trazer a vida eterna. A vida eterna. A gente está falando sobre sobrenatural, estamos falando sobre eternidade, estamos falando de morar com Deus. Pai, que os meus irmãos possam entender, Pai, que a terra é passageira. Existem coisas boas? Existe. Mas o fundamento é buscar o que é eterno. Pai, em nome de Jesus, eu peço a Tua bênção, Pai. Eu peço o Teu amor sobre a casa de cada um dos meus irmãos e que todos eles sejam fortalecidos em nome de Jesus Cristo. E todos assim nós agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E todos que recebam digam amém. Graças a Deus. Amém, pessoal? Que Deus te abençoe, te agradeço. Ficamos aí 1 hora, basicamente, de live. Te agradeço por estar comigo, estar aqui ouvindo a palavra de Deus, sendo abençoado e passando para os demais. Passe para os seus familiares, compartilhe esse vídeo. Eu te peço a tua ajuda, entra aqui, né, no Facebook, curta o Facebook, compartilhe, entra também lá no YouTube, me ajuda, amém, a crescer lá também nessa plataforma para levar o Evangelho para todas as pessoas. Fábio Palini, curta também a página do YouTube, ativa o sininho e você será grandemente abençoado sempre ouvindo a palavra de Deus. Que Deus te abençoe e tenha uma boa noite. Até a próxima.